Olá, mais uma dúvida relacionada ao divórcio. Existe uma grande dúvida que é como que fica a partilha de bens, né? Então, se você quiser saber como funciona, assista o vídeo já até o final. Lembre-se que na descrição tem um link com um e-book totalmente grátis relacionados a vários assuntos. Você pode baixar, compartilhar quantas vezes quiser, não precisa colocar seu nome, e-mail, telefone, nada. É só clicar, baixar e ler, compartilhar com seus amigos e familiares. Mas vamos lá. Afinal de contas, como que funciona a partilha dos bens no caso de divórcio? Para responder isso, a gente tem que lembrar que existem 3 regras principais de regimes que vigoram no país, que é comunhão total de bens, que é aquela, o que é meu passa a ser nosso depois do casamento, aquele que é separação total de bens, que é o que é meu, mesmo depois do casamento, e aquela comunhão parcial de bens, que é assim, o que é meu passa a ser meu, daqui para frente que eu casei, o que é meu é nosso, né? Então, a gente tem que partir desses 3 princípios, e é com base nisso que a gente vai definir como é que funciona a partilha de bens. Isso daí a lei é muito clara. O principal é você fazer um levantamento correto de qual foi o regime que você casou, a data que isso foi feito, e principalmente, se for comunhão parcial ou separação total, é entender quais que são os bens que foram adquiridos ao longo do matrimônio, né? Então, muitas vezes a gente tem, eu comprei uma casa, eu sou casado em comunhão parcial, essa casa foi adquirida após o meu casamento, mas eu contribuí, eu que paguei tudo, meu esposo ou minha esposa não pagou nada, pouco importa, tá? Essa casa sendo adquirida após o casamento, numa comunhão parcial, ela entra e ela é partilhável, né? Agora, se você casou, hipoteticamente, numa separação total de bens, e você, depois de casado, você comprou um imóvel, e lá no contrato de compra e venda, na escritura, fala que quem pagou o imóvel foi, hipoteticamente, só o marido e a esposa não, esse imóvel é só dele, a esposa não vai ter direito algum, tá? E se você casou, hoje em dia é praticamente inexistente, rarissimamente as pessoas casam no regime de comunhão parcial, no regime de comunhão total. Então, no regime de comunhão total é aquela, antes de casar eu tenho 5 imóveis, casei, esses 5 imóveis passam a englobar o todo, e se eu me separar, ele vai ser dividido de forma igualitária, tá? Sempre existem algumas questões que são assim, aqueles imóveis, ou bens, direitos, né, valores, patrimônio, que foram adquiridos de herança, doação, que são os casos que a gente fala que sempre vai precisar de uma análise melhor, mais aprofundada, saber se existiram algumas cláusulas de comunicabilidade, como que foi a aquisição desse bem, se ele foi um bem adquirido com subrogação, que é o que, antes de casar eu tinha uma casa, casei, mas vendi essa casa anterior e comprei um outro imóvel, só que eu fiz registrar na matrícula do imóvel que esse novo imóvel foi adquirido com a venda do imóvel anterior, né? Isso daí são informações, são detalhes que acabam sendo importantes na partilha de bem. Mas, via de regra, por mais que sempre acaba existindo uma disputa emocional e patrimonial muito grande, a lei é muito clara nesses tipos de divisões patrimoniais, e na grande maioria dos casos, esse litígio, ele é muito, volto a falar, muito mais emocional do que se a gente for falar contábil, né? Porque ela é muito clara, você lista os bens, faz a categorização de todos os patrimônios, aí eu estou falando não só de imóvel, mas aplicações financeiras, rendimentos diversos, em alguns casos até fundo de garantia, previdência, enfim, a gente tem que fazer uma análise completa, um inventário total do patrimônio o mais abrangente possível para conseguir fazer a divisão correta. É trabalhoso, principalmente quando as pessoas têm vários bens, ou quando as pessoas fazem casamentos com um pacto nupcial, principalmente eu diria, da separação total de bens, né, para fazer um levantamento assim, bem detalhado. A partir desse momento, fez-se esse levantamento, seguiu a norma, o juiz vai decidir a divisão proporcional, seguindo o que a regra legal fala, tá? Então, assim, pode ser trabalhoso? Pode ser moroso? Pode, mas a lei ela é muito clara e ela dá todos os nortes para fazer essa divisão. Tanto que, muitas vezes, a gente sempre fala no escritório, às vezes, manter um litígio querendo fazer disputa de bens, muitas vezes é só um desgaste emocional e financeiro, porque a lei é muito clara e, muitas vezes, o que é proposto no início para um eventual acordo vai ser o que a justiça vai decidir daqui 5, 10, 15 anos, tá? Então, a gente sempre orienta que vai fazer um divórcio, se ele entrar num litigioso, principalmente quando não há possibilidade de contato entre as partes, que os advogados tentem conversar e chegar num acordo, que sempre é a melhor possibilidade, né,
desde que seja justo, mas considerando o fator tempo e custo, tá bom? Se você tiver mais qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, eu vou respondendo na medida do possível.